eu quero falar sobre revelações que produzem grande alegria. Grande alegria. Eu estava me lembrando ali, enquanto eu estava preparando a palavra, recentemente um irmão veio e falou: pastor, eu quero te convidar para o meu chá de revelação. Oh, irmão, obrigado, que bênção, vai ser pai. Qual que é o sexo do bebê? Aí o irmão ficou calado. Eu olhei e falei assim, acho que ele deve ter pensado assim: uai, pastor, você é chá de revelação? Eu não sei, né? Por quê? O que é revelação? É revelar, trazer algo que você não sabia, uma notícia que antes estava oculta, mas agora vai ser revelada aos seus olhos. Com certeza esse casal, acho que já até fizeram esse chá de revelação, ficaram muito felizes. Estava numa expectativa, será que é um menino? Será que é uma menina? O que está oculto ali dentro da barriga da minha esposa? Mas de repente, aquilo que estava oculto se revelou, se tornou evidente diante dos olhos. E o que acontece, né? Quando sai ali o spray azul ou rosa, revelando qual o sexo da criança. Produz uma grande alegria no meio dos pais, dos irmãos, se houver, da família que está reunida ali naquele momento festivo, porque é isso que revelações, no caso eu estou falando de chá de revelação, produz. Muito mais a revelação do Evangelho, muito mais a revelação da obra consumada do Calvário. Nós celebramos aqui a cruz, nós celebramos no momento da ceia a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha, é a orientação bíblica, até que Ele venha, nós lembramos, mas nós precisamos ter o coração incendiado pelas verdades que essa obra consumada significa. E hoje eu quero falar para você 7 verdades. Quantas verdades, irmãos? 7. Pra você não ficar ansioso, saber que eu vou terminar dentro do dia ainda. Brincadeira. Atos 8, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer: indo Felipe para uma cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que Felipe estava anunciando, irmãos? Cristo. Felipe não estava anunciando 10 passos para você ser um homem bem-sucedido, 5 passos para você se livrar da sua dívida financeira, 8 passos para restaurar o seu casamento. Não, Felipe estava anunciando Cristo. Cristo é a perfeita, plena, superabundante provisão de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas, perdão. Não importa a sua necessidade, não importa a área, nem o tamanho da sua necessidade, Cristo é a resposta. Ele veio para salvar, e a promessa do Senhor é: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, presta atenção no que eu estou te dizendo, você é salvo. Pastor, eu sei, eu sou salvo da condenação. Sim, mas você é salvo também de uma enfermidade, você é salvo também de um problema, às vezes de relacionamentos familiares. Basta você invocar o nome do Senhor. E Filipe estava anunciando Cristo. Cristo é a provisão, é o suprimento de Deus para a vida de todo homem. Agora olha o que aconteceu. Quando a multidão, versículo 6, ouviu Filipe, vou ler nessa versão que está projetando para os irmãos, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então presta atenção, quando a multidão ouviu Cristo, ouviu a mensagem do Evangelho da Graça, mas essa multidão também viu sinais, viu. Eu quero declarar na sua vida, quando nós terminarmos de ministrar a palavra, nós vamos orar pela sua vida, e você vai ver sinais de Deus manifestando. Às vezes o sinal que você está precisando ver é a cura de uma enfermidade. Às vezes o sinal que você está precisando ver
essa paz que excede todo o entendimento, abrir o seu coração, transformar a sua vida. Às vezes o sinal, presta atenção no que eu vou te dizer, sinais vão se manifestar na sua vida nesta noite, para testificar, selar a mensagem, porque é isso que a palavra de Deus diz, quando eles ouviram, mas eles também viram os sinais diante dos olhos deles, então eles atentaram, unânimes, ao que Filipe dizia. E aí continua o próximo texto. Pois, o que eles estavam vendo? Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, enfermos e coxos foram curados. Sinais. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome ele vai expulsar demônio, em meu nome vai haver cura. Porque, irmãos, não importa a sua situação financeira, você pode ter uma conta financeira cheia de dinheiro, mas se você não tiver saúde física para desfrutar disso, o que vale? Não importa se você tem recurso para comprar o melhor colchão, né? Sei lá quanto vale um colchão bom aí, 50, 100 mil reais, se você não tiver sono para deitar nesse colchão. Não importa se a condição financeira do homem permite que ele possa comer nos melhores restaurantes, se ele tem uma debilidade que não dá apetite a ele não tem condições físicas de se alimentar, nada disso importa, nada disso importa. Por isso que você precisa experimentar de sinais na sua vida. Pastor, que sinais são esses? Precisa haver cura, libertação, e pela autoridade do nome de Jesus, pelo Espírito Santo que já está se manifestando entre nós, pessoas serão libertas nessa noite, pessoas serão curadas nessa noite. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, há um poder de Deus a ser liberado na sua vida nessa noite. E o irmãos, prestem, olha a sequência, você tem que ter um raciocínio bíblico. Olha a sequência, Filipe foi lá, anunciou a Cristo, houve manifestação de sinais, as pessoas viram, e o que gerou nelas? Versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Hoje você vai sair daqui com o seu coração explodindo de tanta alegria, porque o poder de Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural. Que notícias são essas? Então vamos na sequência. Quais notícias são que produzem em mim grande alegria? Primeira notícia, você precisa saber que você é amado, amado, amado. Lá em João 3,16, Jesus estava nos versículos anteriores, conversando com um grande homem de proeminência na sua época, chamado Nicodemos. E aí Jesus foi falar para Nicodemos acerca do novo nascimento, que era necessário a todo homem nascer de novo, nascer de novo. E aí Jesus então nesse versículo 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pastor, que maneira é essa? O apóstolo João, ao escrever ali a sua epístola, o seu evangelho, colocou de tal maneira. Jesus não expressou, será que Deus amou o mundo? E o mundo aqui são os homens, a humanidade, como um pai ama um filho. Nós sabemos que tem muitos pais, abusivos, pais que abandonam seus filhos. Então não é um parâmetro adequado para compararmos o amor de Deus para com a humanidade. Então o amor de uma mãe, mas nós sabemos também que tem muitas mães que abandonam seus filhos. A própria palavra de Deus vai dizer, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, ela venha se esquecer dele, então não é uma boa comparação, mas a promessa do Senhor é, todavia eu jamais me esquecerei de ti. E aí Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito. Foi um amor expressivo, não foi um amor simplesmente de palavras, foi um amor que se expressou na obra do Calvário.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pastor, qual é a mensagem? Qual é a revelação que a cruz traz para mim? Primeiro é essa: você é amado, você é amado. Cristo já te amava, Deus já te amava. Antes, quando você, diz a palavra de Deus, era um pecador, era inimigo dele. Você era inimigo dele e Deus expressou que te ama entregando o seu único filho. Não é bom ser amado, irmãos? Tem uma história aí ilustrativa. É como uma irmã, né? A irmã sonha em se casar. E está orando por isso, está orando por isso, está orando por isso. E ela passa da casa dos 30 e ainda não casou. Mas continua orando, continua orando. De repente, aparece ali, né? Um jovem, um rapaz, alto, elegante, bonito, charmoso, estaciona ali, né? O seu, não sou muito ligado em carro, sua Ferrari, né? E desce para o culto. E na hora que ele chega, o culto está lotado, mas só tem um lugar vago do lado dessa irmã. E ele senta do lado da irmã, a irmã cheira aquele perfume importado, né? Fala: "Oh, Jesus, lembra de mim." E aí, de repente, o irmão vira para o lado e fala: "Eu sou novo na cidade, eu sou crente, estou procurando uma igreja para congregar e queria procurar um ambiente, né, alguém para poder me conduzir aqui nessa cidade, me encaminhar na vida da igreja." Aí a irmã fala: "Eis-me aqui, Senhor." E depois de conduzir esse varão, né, pela célula, esse homem então se apaixona por essa irmã e a pede em casamento. 90 dias, porque depois dos 30 tem que casar um pouco mais rápido. 90 dias, uma boa notícia, gera uma alegria no coração. Mas presta atenção no que eu vou te dizer: homem nenhum, relacionamento humano nenhum, pode trazer uma satisfação de aceitação e de ser amado, senão pelo próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode fazer o impossível, não é limitado nem ao tempo, nem à dificuldade que possa parecer grande, não tem limites para Ele. Esse Deus te amou. Fala assim comigo: eu sou amado de Deus, e Ele que provou que me ama na cruz do Calvário. Projeta, por favor, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o que Filipe estava ministrando ali, que causou grande alegria no coração daqueles moradores? Você é amado, Cristo morreu por você, é a prova de que você é amado de Deus, é amado de Deus. Segunda revelação da cruz do Calvário: sabendo que você está perdoado. Perdoado. Então presta atenção. Quando Deus criou o homem, Deus deu uma direção a esse homem. Deus falou com Adão: Adão, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, só não coma da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Mas Adão foi ludibriado, juntamente com a sua esposa, e ele pecou. E a consequência do pecado, diz a palavra de Deus, porque todo homem pecou e o salário do pecado é a morte. Deus tinha que estabelecer o seu juízo, a sua sentença sobre toda a humanidade. Mas agora Deus está num dilema. Deus tem que estabelecer o seu juízo, porque Ele é justo. Mas Deus também ama esses homens que estão debaixo de uma sentença de morte. Então como é que Deus faz? Deus então envia o seu Filho, o unigênito de Deus, para vir habitar aqui na terra. Esse unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, nunca pecou, nunca falhou, Ele é o justo de Deus, e agora Ele vai para a cruz. Mas por que Ele vai para a cruz? Em consequência das suas obras? Não,
Porque as obras de Cristo são justas, são perfeitas. Não é o lugar dele. Ele não está indo para a cruz receber a condenação dele, perdão. Porque ele não errou, ele não falhou. Mas na cruz do Calvário, Deus, movido pelo seu amor e pela sua justiça, pega os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, e coloca sobre Cristo. O que a palavra de Deus vai dizer lá aos Coríntios? E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando na cruz, presta atenção, quando na cruz, Cristo, que nunca errou, mas Deus colocou os nossos pecados sobre Cristo, Deus agora tem que ser justo em executar o seu juízo. A ira de Deus, a condenação de Deus foi lançada sobre Cristo. E porque a dívida do pecado, o salário do pecado dos homens foi lançado sobre Cristo, Cristo, pelo seu sangue, pagou toda a nossa dívida. Você foi perdoado completamente. Eu pergunto para você, você tinha nascido? Não. Você nasceu depois de 2000 anos da obra consumada, mas você já nasceu perdoado. Quando você cometeu ali o seu primeiro pecado, porque a natureza que nós recebemos de Adão é uma natureza pecaminosa, quando você produziu o primeiro fruto ali da sua natureza pecaminosa, já tinha perdão liberado sobre a sua vida. E quando você creu no Senhor Jesus Cristo e na sua obra consumada, você se apropriou desse perdão. Você agora se tornou uma pessoa perdoada. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer acerca disso? 1 João 1, versículo 7, na parte final do versículo diz assim: e o sangue de Jesus, 1 João, está em João, é primeiro, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fala assim comigo: o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Não tem pecado grande demais que o sangue de Jesus não tenha poder de perdoar. E também não existe pecado pequeno demais que não haja a necessidade de ter esse perdão sobre a sua vida. Amém? Continuando o versículo, né? Mas se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Qual que é a promessa, irmãos? Se Deus vê pecado, Deus tem que condenar. Se Deus enxergar o pecado, Deus tem que condenar. Mas qual que é a promessa da nova aliança? Lá em Hebreus 10, 17, vai dizer, olha o que diz acerca da cláusula da nova aliança: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por que Deus não se lembra? Será que Deus perde a memória? Não! Deus não se lembra mais dos seus pecados, porque o sangue de Jesus, Ele te lavou, Ele te purificou, Ele perdoou de todos os seus pecados. O sangue de Jesus, né, com toda a reverência e temor, ele é como um alvejante, que tira toda a mancha, toda a sujeira, né? É como essa ilustração que está aí para você. Você se suja de barro, está mexendo numa construção civil, ou está numa lavoura, se suja de barro, suor, com poeira, e você se sente sujo. Mas quando você entra para uma ducha, né, ali no banheiro, e sente esse lavar, e você agora se limpa disso, há uma sensação de frescor, de renovo. Se uma água natural tem poder de tirar, né, sujeira do seu corpo físico, muito mais o sangue de Jesus purifica você de toda a sujeira do pecado. O sangue de Jesus tem esse poder, e a promessa é, a verdade, a revelação é, você foi perdoado. Por isso você tem que viver em constante alegria, irmãos, constante alegria. Quando você tem entendimento, eu sou amado,
E porque eu sou amado, Deus entregou o seu único filho para morrer pelos meus pecados. Então eu sou também perdoado. Fala assim comigo: eu sou amado e eu sou perdoado. Mas há ainda uma notícia melhor ainda. Qual é essa notícia melhor? Seu futuro está seguro. Presta atenção. Você está com uma dívida. Você não soube administrar bem, e aí você acabou contraindo uma dívida com uma pessoa conhecida sua. Pegou com ele 100 mil reais. E você não está em condições de cumprir, de pagar aquela dívida. O que isso vai gerar? Desconforto. Quando você encontra com aquela pessoa no supermercado, você bate o olho e vê aquela pessoa lá no fundo, você já vira: não vou entrar aqui. Se você olha para a rua e vê a pessoa vindo do lugar, você dá um jeito de virar uma esquina para não encontrar com ela, porque você está em débito com ela, em dívida com ela, e você se sente constrangido, não tem condições de pagar. É assim que, infelizmente, muitas pessoas, por não terem revelação de que foram perdoadas, se sentem constrangidas com Deus, se sentem atemorizadas, e não têm liberdade na presença do seu Pai. Mas como eu disse para você, você foi perdoado. Mas também é como esse homem que devia 100 mil reais. Aí um outro amigo dele chega para o credor da dívida e fala: olha, eu vou pagar 100 mil reais, mas eu vou dar ainda 1 milhão de reais, se por acaso ele precisar de dinheiro. Não é bom isso? Ter uma, além de pagar suas dívidas passadas, ainda ter uma reserva para dívidas futuras. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver essa verdade escrita na palavra? 1 João 2, versículo 1. Olha o que João vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A intenção é que não haja pecado, porque o pecado é ruim, tem consequências ruins na vida das pessoas. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo é a provisão para a sua vida. Presta atenção, o que João está dizendo? Olha, a minha intenção é que os irmãos não pequem. Se todavia você pecar, você tem um advogado. Jesus não é promotoria. O que o promotor faz? Acusa. Não, Jesus está assentado à destra de Deus Pai, como seu advogado. O seu advogado para quê? Para te defender. Defender de quê? Do acusador, que é o diabo, Satanás. E defender mostrando o quê? Está pago. Lá nas regiões, lá no céu, no trono do próprio Deus, assentado à sua destra, está Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, e na palma das suas mãos está os cravos da cruz, para mostrar o que? A dívida foi paga. Você precisa ter essa revelação no seu coração e esse entendimento de que você não foi tão somente perdoado do que você fez no passado, mas você tem provisão de perdão para toda a sua vida, Pastor, mas se eu pensar assim, será que isso não vai gerar um desejo? Então, se é assim, eu posso pecar à vontade? Presta atenção. Você não é um porco que tomou banho. Você era um porco que tinha natureza pecaminosa e que nasceu de novo. Você agora tem uma nova natureza. Você agora é ovelha do pasto do rebanho do Senhor. E essa nova natureza não quer pecar. Não estou dizendo que você não peca, mas não quer. Uma evidência de que o homem nasceu de novo é porque quando ele falha, ele se sente desconfortável. Não, isso não é para mim, a mentira não é para mim, isso não combina, eu estou desconfortável nesse ambiente, eu estou desconfortável nessa situação. Por quê? Porque ele tem uma nova natureza. Mas você ainda tem a sua carne, que cogita para coisas ruins.
Mas o que João está dizendo? Olha, se todavia você pecar, não temas, você tem um advogado assentado à destra de Deus Pai, e Ele intercede por você, Ele advoga por você junto a Deus. Amém, meus irmãos? Isso traz alegria, não pode, com certeza não traz outro tipo de sentimento, é a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Olha aqui que Hebreus 10, fala a respeito do sumo sacerdote. Olha o que diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Está falando do Velho Testamento, da lei. O sacerdote oferecia ali sacrifícios pelo pecado do povo. E esse sacrifício, a Bíblia diz que ele não tem poder de remover o pecado. Animais eram imolados, mas teve um dia que à margem do rio Jordão, quando João Batista estava ali batizando as pessoas, João Batista viu se aproximando alguém, e ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo, e ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Mas aí continua dizendo, versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido, quanto tempo, irmãos? Para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus ofereceu o sacrifício. Qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu pelos pecados da humanidade? A sua própria vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele também é o sumo sacerdote. Ele é aquele que vai mostrar diante de Deus o sacrifício. E como o sacrifício foi aceito, ele agora se assenta à destra de Deus Pai. Lá no Velho Testamento, o tabernáculo tinha muitos móveis. Tinha no lugar santo a mesa dos pães da proposição, tinha o candelabro, né? Tinha o altar de incenso que aponta para as orações. Dentro, no Santo dos Santos, tinha a arca da aliança, mas não tinha nenhuma cadeira, nenhuma, para o sumo sacerdote ou para o sacerdote se assentar. Por que não tinha cadeira? Porque o serviço não era completo, era como um cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? O cartão de crédito você paga no cartão, mas na verdade você não está pagando a dívida, porque a fatura vai vir. Esses animais que eram oferecidos lá no tabernáculo, era como um cartão de crédito, pagava ali, para falar, um dia a fatura vai vir. Mas um dia, o Cordeiro de Deus veio e liquidou toda a dívida, e por isso ele está assentado à destra de Deus Pai, fazendo o quê? No versículo anterior que nós lemos em João, diz, um advogado. Se você pecar, você tem um advogado que intercede por você junto a Deus Pai. Amém, meus irmãos? Só pode trazer alegria. E o que isso gera? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já. O que quer dizer já? Já, agora, hoje, não tem nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Então diga comigo, agora, já, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Quarta verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite: sabendo que as suas necessidades serão supridas, todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Eu li esse exemplo aí, mas eu lembrei de outro exemplo. Certa vez, eu e a Sabrina, uns amigos nossos, fomos viajar. Nós ainda não tínhamos filhos. Fomos, acho que é perto de Búzios ali. Fomos passear de barco. E lá no barco, né, o cara do barco ofereceu uma água mineral. Mas a gente não tinha tantos recursos assim, a família que estava com a gente também não. E a água mineral, vamos supor, uma garrafa de 500 ml, R$10. E ele tinha filhos, eu não tinha. Eu falei assim, não, quer água? Eu falei, quer não. Aí ele também falou, não quero também não. Estamos andando de barco.
Já tinha passado, sei lá, 1 hora e meia. Um outro casal conosco, esse casal já era mais, né, financeiramente abastado, estava entrando na água mineral. Opa! E ele oferecia para a gente. Quer água? Eu falei, não, obrigado, não estou com sede não. Quer água? Não estou com sede não. Aí na hora que passa 1 hora e meia mais ou menos, ele fala, não, já está incluído no passeio. Falei com as crianças do meu amigo, falei assim, pega umas 2 garrafas na hora que a gente descer do barco. Por que eu estou te contando isso? Porque já estava incluído, Muitas pessoas vivem aqui com uma expectativa de ter uma vida melhor só na volta do Senhor Jesus Cristo ou só quando passar pela morte. Amém, você vai ter uma vida excepcional, mas eu quero dizer para você que a sua vida terrena aqui já está incluída no pacote. Você pode ter uma vida próspera, você pode ter uma vida saudável, você pode ter uma vida feliz. Pastor, mas Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Sim, presta atenção no que eu vou te dizer. Tudo aquilo que Jesus passou aqui, enquanto homem, nós estamos passíveis a passar. Então, por exemplo, Jesus foi perseguido? Sim, então nós podemos ser perseguidos. Jesus foi traído? Sim, tinha uma pessoa lá, Judas, na sua própria equipe que o traiu. Jesus foi caluniado? Sim. Jesus foi rejeitado? Sim. Mas Jesus ficou doente? Não. Jesus passou necessidade financeira? Não. Ele multiplicava pão e peixes e alimentava multidões que só de homem, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, e sobejava depois. Não tinha esse tipo de dificuldade. Você também, você está garantido, está no pacote, está incluído. Você viveu uma vida aqui plena e de abundância. Estou falando de ser rico de dinheiro, não. Porque ímpios podem ser ricos, mas não podem ser prósperos. O que é a prosperidade? É a ausência de necessidade. Eu tenho suprimento para mim, porque eu sou suprido segundo a riqueza em glória de Deus, em Cristo Jesus. Quando dizem amém? Então está incluído num pacote. Então você tem que livrar a sua mentalidade, renovar a sua mente, de que não, eu tenho que sofrer, aqui na terra eu vim para sofrer. Não, você veio para ter uma alegria, você veio para desfrutar de paz, que excede todo entendimento. Que paz é essa? Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. O mundo precisa de circunstâncias para ter paz. Nós não, nós temos a paz que excede todo entendimento, e essa paz é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que já habita dentro de nós. Amém, meus irmãos? Então creia nisso. Olha o que João vai dizer, lá em 3 a João 1:2. Amado, então tem a revelação, você é amado. Acima de tudo, faço votos, meu desejo, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fala assim comigo, a vontade de Deus é que eu experimente de uma vida próspera, já. Hoje você pode experimentar disso. A provisão do Calvário para a sua vida. 5, estava orando com um irmão, e na oração, Deus me deu uma palavra para liberar sobre a vida dele. O fogo da aflição. Nós passamos pelo fogo da aflição, mas o Espírito Santo ministrou o meu coração de falar para ele, e eu falei, olha, você pode passar pelo fogo da aflição, mas a sua natureza agora é de labareda de fogo, e fogo com fogo não há consumo. O que a Bíblia diz de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Estava lá na fornalha,
que até os homens que foram lançar eles na fornalha foram queimados e morreram, mas eles não foram consumidos por aquela fornalha. Por quê? Porque havia ali um quarto homem, e esse quarto homem é o Senhor. No meio do fogo da sua aflição, o Senhor está com você, e você foi feito labareda de fogo, por isso esse fogo não pode consumir. Então, no meio do fogo da aflição, você pode ter alegria. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você pode ter alegria. Quinta verdade do Evangelho, que traz alegria para a sua vida: sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Romanos 8, 28, o que a palavra de Deus vai nos dizer? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Eu sei que nós não entendemos tudo o que acontece conosco. Eu sei que às vezes você olha para uma adversidade e você pensa: eu não entendo como isso vai contribuir para o meu bem. Mas você não precisa entender, você precisa de crer. Você precisa declarar, se levantar em fé, em ousadia e declarar: eu não sei, não entendo o que eu estou passando, mas eu creio na palavra, e a palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então essa circunstância, essa luta, essa adversidade que eu estou passando, vai contribuir para o meu bem, e lá na frente, eu vou olhar para trás e eu vou ver como fui edificado, aperfeiçoado, como toda aquela circunstância adversa cooperou para o meu bem, porque a palavra de Deus é a verdade. Quantos dizem amém? É a verdade. Então, no meio da luta, se você tiver revelação disso, né, como diz o cântico: vou passar pela luta dando glória a Deus, porque a minha luta vai contribuir para o meu bem. Sexta verdade: sabendo que há força divina disponível para você. Toda a provisão está disponível para você. Qual que é a promessa de Deus? 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Próximo versículo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Qual que é a promessa? Diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, de uma angústia, vai cooperar para o meu bem. Mas no meio daquela aflição e daquela angústia, há poder de Deus liberado para confortar o meu coração. É quando a pessoa olha e fala: eu não entendo, você está passando por tanta luta, mas parece que você está indiferente a isso. Não é que você está indiferente, não, é porque você se tornou imune. Porque qual que é o poder de Deus se manifestar na sua vida? Tem horas, filho, que Deus vai remover o problema. Tem horas que você olha: Senhor, remove essa montanha, remove essa dificuldade. Ele remove. Mas tem horas que Deus te pega e te coloca acima do problema. O que é estar acima do problema? Quer dizer que o problema não está em cima de você. Porque quando você tem um problema que está em cima de você, ele te tira o sono, esse problema tira a sua paz, esse problema faz você pensar nele, ser consumido por ele 24 horas. Enquanto esse problema não é removido, você não tem sossego. Mas a vontade de Deus é: ou Ele remove o problema, ou Ele coloca você sobre o problema. E aí como é que você passa por esse problema? Você está sobre ele, e estando sobre ele, você sabe: eu tenho a vida de Deus, e a vida de Deus gera esse conforto, esse consolo no meu coração. E pode vir a adversidade que vier, pode vir com a intensidade que tiver que vir, porque eu sei, eu não estou sozinho. Aquele que pode todas as coisas, Ele é por mim. O que a palavra de Deus vai dizer em Romanos?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Não quer dizer que não vai se levantar problemas contra você, mas há uma garantia: Deus é por você. Você pode repetir isso comigo? Deus é por mim. E Ele é aquele que te conforta. Olha lá em Efésios 3:20, a promessa da palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder já está disponível. O Espírito Santo de Deus já habita na sua vida, e Ele é o dínamos, o poder de Deus para manifestar através de você. E por último, o sétimo, a promessa, a revelação, que gera grande alegria no seu coração, é que você nunca será abandonado. Nunca, nunca, nunca. A promessa do Senhor é: jamais te deixarei, nunca te desampararei. Mas olha, todas essas verdades, pastor, se todas essas verdades estão disponíveis para mim, por que eu ainda não as experimento na minha vida diária? Primeira condição para você se apropriar de todas essas verdades da sua vida é nascer de novo. O que é nascer de novo? É ter o seu nome inscrito no livro da vida. É como, o pastor estava contando a experiência dele, eu achei interessante também. É como um hóspede de um hotel. A pessoa chega no hotel, um hotel luxuoso, e aí ele chega lá, tem uma reserva no nome dele. E aí ele chega e fala: qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal. E a recepcionista vai procurar e falar: seu nome está aqui, seu nome está aqui, você pode entrar que tem um quarto preparado para você. Não é essa a promessa? Uma morada preparada? Pode entrar, seu nome está aqui. Mas chega um outro, e o outro chega e fala: qual que é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. E ela procura e fala: às vezes está escrito com outro nome, às vezes eu não estou entendendo, soletra para mim. E a pessoa soletra e ela procura novamente ali na reserva, e não há uma reserva no nome dele. E ele fala: então faz agora. Ela fala: agora não tem como também ser feito, que está tudo lotado, os quartos do hotel, você vai ter que procurar pouso em outro lugar. A Bíblia diz que um dia haverá esse julgamento. E qual que vai ser o julgamento? Se o nome está inscrito ou não no livro da vida. O que a palavra de Deus vai nos dizer? O próprio Senhor Jesus disse isso, lá em Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Precisa haver essa confissão. Confissão. O que é a confissão? É falar. A confissão é uma resposta de uma crença, de uma fé. Quando você verbaliza a sua crença, você está fazendo uma confissão daquela crença. E qual que é a confissão que eu tenho que fazer para me apropriar de todas essas verdades? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus, que se fez homem. Crer que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, subiu aos céus e voltará para te buscar. Crer. Pastor, mas eu já creio nessa verdade. Mesmo assim, às vezes tem pessoas que não experimentam, foi até uma pergunta que recente me fizeram: não está experimentando disso na sua vida? Porque precisa renovar a mente. O que é renovar a mente? Romanos 12:2 vai dizer: se você renovar a sua mentalidade, mudar a sua crença, você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa noite, quero fazer 2 apelos à sua vida. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Quero fazer 2 apelos, porque sinais vão se manifestar na sua vida nessa noite.
sinais vão se manifestar. Às vezes, o sinal que você está precisando ver em evidência na sua vida é a cura de uma enfermidade, seja sua, seja de alguém da sua casa. Às vezes, o sinal que você está precisando de ver é ser livre de uma depressão, de uma prisão num vício. Hoje pela manhã, alguém me pediu oração, falou: pastor, eu preciso ser livre de um vício, do alcoolismo. E eu falei: você prestou atenção no que eu preguei de manhã? Prestei, a pregação foi para mim. Pois é, você está livre desse vício. Fiz a oração de confissão com ela, entregando sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu declarei para ela: assim como você foi salva hoje da condenação eterna, você está salva desse alcoolismo. Às vezes é isso, às vezes é uma prisão de um vício, às vezes é uma prisão, de uma circunstância familiar complicada. Esse sinal vai se manifestar na sua vida nessa noite. Feche seus olhos por um instante. Vou fazer uma primeira confissão. Fala assim comigo: eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, sem nenhum pecado, mas foi para a cruz. E naquela cruz, Ele estava tomando o meu lugar. A condenação que Ele sofreu era a minha condenação. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Ele subiu aos céus, com a promessa de que virá para me buscar. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a confissão que abre portas para você. Essa confissão, você confessou Jesus, e a promessa é: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. No momento que você confessou Jesus aqui, os irmãos que estão presentes aqui ouviram a sua confissão, ouviram. O Senhor Jesus também confessou: Pai, esse está salvo, esse está salvo, o preço foi pago por ele, ele também foi perdoado, abriu portas para você. Eu queria que você, que é da igreja, pergunte a pessoa que está do seu lado, diz: olha, é a primeira vez que você confessa isso publicamente, você gostaria de receber uma oração, e eu queria orar pela sua vida, queria que você viesse à frente. Aí se tornou mais público ainda, que agora você está saindo do seu lugar e vindo à frente. Mas eu queria orar por você, publicamente. E eu vou declarar esses sinais se manifestando na sua vida. Você vai receber cura de enfermidade, você vai receber libertação. Se porventura até hoje você estava sendo escravizado por algum vício, essa noite isso será cancelado na sua vida. Mas eu tenho um outro apelo também. Se você está precisando de um sinal: pastor, eu preciso ver um sinal acontecendo na minha vida. Eu já estou enfrentando uma luta, é uma luta financeira, é uma luta de um problema com um filho, é uma luta de problema com um vício, ou é uma luta de uma enfermidade. Eu preciso nessa noite que o sinal se manifeste na minha vida. O evangelho que eu te contei aqui foram as notícias, as boas notícias do evangelho. Você é amado, você é perdoado, toda a sua dívida foi paga, dívidas futuras foram pagas, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você pode crer, Ele jamais te deixará, nunca te abandonará. Nós vamos orar pela sua vida. Queria pedir os irmãos que viessem aqui, os pastores, obreiros, discipuladores. Você também, você quer orar por alguém aqui? Pergunta: qual sinal você quer ver Deus manifestar na sua vida hoje? Qual sinal? E hoje você vai ver se manifestar da vida de Deus. Sua cura está sendo liberada. Se porventura você está com alguma dor física, essa dor vai passar agora, nessa noite. Você que está nos acompanhando pela transmissão, essa dor vai passar na sua vida esta noite. Enquanto os irmãos vão ministrar, vamos orar, vamos criar um ambiente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pelo manifestar do Espírito Santo sobre a vida desses irmãos. Sinais,
Oh Espírito Santo de Deus, manifesta nessa noite na vida dos teus filhos. Manifesta nessa noite. Manifesta nessa noite. Em nome de Jesus. Meu Deus não falhará. Senhor, em nome de Jesus. Manifestação, Senhor. Sinais do Espírito para cura, para libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso ver a vitória. Você que está aí, declara essa canção. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver. A vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Libera, cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Irmãos, você que está aí no seu lugar, homem com homem, mulher com mulher, junte com o irmão do seu lado e fala assim: irmão, eu quero orar em concordância com você nessa noite. O que você está querendo ver liberado na sua vida? O que você está querendo ver manifestar na sua vida? Às vezes é a restauração de um relacionamento. Todos nós temos uma necessidade, e nesta noite há provisão, há poder de Deus se manifestando para liberar provisão sobre a sua necessidade e você ver a mão de Deus se manifestando. Juntos aí, comece a orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. De Jesus é poderoso. Toda guerra Ele é vencer. Manifestação de cura, Deus, de Eu provisão. não temerei. Pai, em nome de Jesus. Pai, manifestação de cura, de provisão. Eu sei qual será o seu fim. Sim, eu sei qual será o seu fim. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. Declara isso. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal, Senhor. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos fazer uma confissão aqui para nossa semana. Erga suas mãos ao Pai e declara assim: a minha semana eu a consagro
ao Senhor. Eu vou viver a melhor semana da minha vida, porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu vou vivê-la com grande alegria, desfrutando de vida plena e abundante, em nome de